Fala pessoal, aqui é o Bruno da Escola de Sites. Nesse vídeo daqui eu vou te ensinar a fazer um efeito bem legal, bem diferente, principalmente se você tem produtos ou se você quer trabalhar um post de blog, uma sessão ali de uma forma um pouquinho mais legal. E aí eu vou mostrar passo a passo como que a gente faz isso utilizando o Elementor. A ideia desse vídeo foi por causa de uma mentoria que a gente deu para uma aluna nossa. Inclusive, ela é um estudo de caso bem legal. Ela é brasileira, mas está morando lá na Alemanha, eu não lembro exatamente o nome da cidade. E aí ela começou um e-commerce de produtos naturais. Ela tem a loja dela, ela participa das feiras e ela viu como é muito mais fácil. E ela viu a grande importância de você estar na internet, ainda mais quando ela está nas feiras lá na Alemanha. Ela acaba entregando o cartãozinho dela, mostrando no Instagram, e os clientes muitas vezes querem comprar online. Então ela virou uma aluna nossa, aprendeu passo a passo ali de como que faz esse e-commerce de uma maneira profissional. E aí a gente estava fazendo uma mentoria com ela, analisando e dando uns palpites no site dela do que a gente gostou e do que a gente mudaria ali, ajeitaria algumas coisinhas. Uma das dicas que eu dei, eu acho que o resultado do site dela ficou bem legal, já ficou bem profissional. E inclusive a gente já separou algumas dicas que a gente deu pra ela em outros vídeos aqui no canal. Mas nesse daqui eu resolvi fazer algo um pouquinho diferente e mostrar aqui na prática exatamente como que eu faria essa modificação que eu vou mostrar pra vocês. Então dá uma olhadinha no site dela e na dica que eu vou mostrar pra vocês. Tá? Entendi. E aí, inclusive, volta lá rapidinho na página inicial, lá na parte das postagens lá, das postagens, entre aspas. É porque é fácil, isso aqui em 20 minutos está pronto, porque como eu já tenho o texto e tenho a foto, é Aham, só copiar e perfeito. colar. Eu acho que para uma primeira abordagem isso é perfeito, entendeu? Em vez de você ter que se preocupar como é que se funciona o widget do blog e tal, aqui você já consegue ter seu site no ar 100% do jeito que você quer. É muito difícil quando você pensa sozinha, né? Você fica só fixado em uma Uhum. coisa e acha que tem que ser aquilo. Eu adicionaria, eu não sei se vai te dar muito trabalho, mas eu adicionaria uma fotinho de Não, fundo eu aqui. tirei, eu tava com Você não folga, acha? eu tirei. Tipo, uma transparência bem baixa, É, só para dar uma textura, uhum. acho que ia ficar legal. Eu Mostrando essas tirei. cores. Ah, tá. Bem, não sei qual que vai ficar melhor, mas seria uma sugestão, eu tentaria É porque botar quando uma eu fotinha de coloquei, fundo. eu fiz a foto em alto relevo, assim, como se fosse um desenho, né? Do óleo de andiroba, no caso da semente, aquele lúpulo, essas coisas assim. Uhum. E aí, com o nome na frente, ficava Não, mas com uma dando. transparência bem baixa. Tipo assim, uns 10% de transparência, 20%, entendeu? Pra ficar bem... Então acho que eu mexi na transparência errada. Eu Ah, é mexi na verdade. transparência da cor e não na transparência da foto. Isso. Não, da Entendi. foto. Da Uhum. foto. Eu achei que ficou muito massa, deu um charme bem legal e agora eu ainda faria mais uma modificaçãozinha. Claro que não precisa, já é um detalhezinho do detalhezinho isso, mas só pra mostrar pra vocês como que isso seria feito, que eu acho que é um conteúdo bem legal de se mostrar. Eu já tô aqui com tudo configurado, então o Elementor aberto, uma página feita ali no WordPress. Se você não sabe como é que faz isso, dá uma olhadinha em outros tutoriais aqui no canal. E se você já tá com o Elementor aberto, vamos seguir, vamos ver passo a passo como fazer essas colunas. Beleza, então a gente vai ver como é que faz esse efeitinho aqui, esse tipo de coluna no Elementor. Só ressaltando aqui tá bem simples, eu vou só mostrar essa seção, a gente não vai botar título, não vai ver como é que faz esse menu aqui nem nada. A gente tem outros tutoriais para isso, aqui a gente vai focar só nessas duas colunas. Então para isso, vamos criar aqui uma nova seção, vou fazer algumas configurações aqui bem rápidas. Então uma estrutura de coluna dupla, a gente pode deixar aqui como boxed em algo em torno de 700 e uma altura mínima aqui algo em torno de 500, estou duplicando simplesmente essa seção. A gente vai vir aqui em estilo, vamos botar uma corzinha aqui de fundo, tudo aqui bem básico por enquanto, não precisa de muito capricho, só para vocês verem como é que faz esse efeito aqui de fato. Vou inclusive já copiar aqui as configurações dos títulos de todos esses elementos aqui que tinham nessa coluna, então estou usando um título, um divisor e um botão aqui embaixo. Mesma coisa para o outro lado, usei as mesmas configurações, mesmas fontes e mesmas cores para ficar aqui mais fácil. Então a ideia é que você chegue numa estrutura mais ou menos assim, dê uma arrumada aí nos espaçamentos, margens e paddings, para ele ficar aqui nesse formato. A mesma coisa que você pode fazer aqui para a coluna. E agora sim, a gente pode começar a ver como que isso é feito. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em editar coluna, em estilo, e vamos adicionar aqui um tipo de fundo clássico, com uma cor, com uma saturação bem baixinha. Então a gente pode pegar aqui um verde e diminuir bastante essa saturação, para ele ficar aqui só uma corzinha bem de leve. É claro que eu estou usando o site aqui da nossa aluna como referência, por isso que eu peguei um tom mais ou menos assim. Outra coisa que você pode fazer é vir aqui, tem uma extensão do Chrome que eu sempre recomendo nos nossos vídeos, que ele te permite copiar aqui um hexadecimal, qualquer canto da página que você estiver vendo. Uma vez copiado, você pode simplesmente jogar aqui, você vai ter exatamente a mesma cor. Vou fazer o mesmo processo aqui para o produto 2, então vou aqui selecionar essa cor, clicar aqui em copiar, voltar para a nossa coluna, vir aqui em estilo, adicionar um fundo clássico e colar essa cor aqui.
É claro que você está livre para alterar elas da forma que você quiser. Se você estiver achando que está muito claro, você pode dar uma escurecida, por exemplo, testar outras combinações aqui sem problema algum. Além disso, o que a gente vai precisar fazer, já que elas estão coladas aqui entre si, a gente vai vir aqui em avançado e adicionar uma margem aqui lateral, tanto na direita quanto na esquerda. Eu recomendo você colocar aqui algo em torno de 20, talvez um 10, talvez um 30. Faz o teste aí. Mesma coisa na outra coluna. Vamos adicionar aqui 20 de margem na direita e na esquerda. Prontinho, agora eles estão separados aqui. E vamos ver agora como é que a gente adicionaria uma imagem de fundo aqui que não chamasse muita atenção da forma que eu recomendei para ela. Uma das possibilidades seria a gente vir aqui novamente em editar seção, em estilo, e vir aqui embaixo de fundo, teremos a opção de sobreposição de fundo. Isso permite que a gente tenha mais de um fundo adicionado ao mesmo tempo e tenha um controle muito fino do que está acontecendo aqui. Então, para isso, a gente vai vir aqui em tipo de fundo, adicionar um tipo de fundo clássico e selecionar a imagem que a gente quiser. Eu já separei aqui duas imagens de teste, eu vou simplesmente clicar em adicionar e lembrando que a gente precisa colocar aqui o tamanho como preenchimento completo. Ele vai ficar do tamanho certinho da coluna que a gente estiver usando. É claro, a gente sempre bate isso muito na tecla, adicione imagens otimizadas no tamanho correto para que você não tenha problemas de carregamento, seu site não fique muito pesado e, é claro, escolha imagens de boa qualidade para que isso aqui fique bonito de fato e não simplesmente estrague aí a experiência do seu usuário. Esses são tópicos que a gente aborda com mais detalhes nos cursos que a gente tem. Eu estou considerando que você vai fazer uma boa escolha de imagens aqui e fazer todas as otimizações certinhas nela. Além disso, ela está chamando muita atenção aqui e é justamente isso que a gente não quer nesse contexto, que nem eu falei para ela. Então, em opacidade, vamos testar aqui um valor em torno de 0,1, ou que seria equivalente a 10%. Prontinho, bem mais discreto, já ficou bem legal e dá de certa forma uma textura e uma intenção aqui para o seu site. Nesse caso eu usei uma imagenzinha de uma planta, porque era o contexto do site que a gente estava vendo, já que eram produtos naturais e tal. Mas você está livre para usar a imagem que você quiser aqui, dependendo do contexto e a intenção do seu site. E já já eu vou mostrar uma função bem legal para a gente fazer aqui. A gente pode repetir esse mesmo procedimento aqui para a segunda coluna, então só para repassar aqui com vocês, a gente vai vir aqui em estilo, sobreposição de fundo, adicionar um fundo clássico e selecionar a imagem que a gente quiser. Lembrando que a gente tem que deixar ela no tamanho em preenchimento completo e diminuir aqui um pouquinho essa opacidade. Teste alguns outros valores, mas eu acho que 10% vai ficar bem legal. E aí, se a gente subir um pouquinho aqui a nossa tela, a gente vai ver que a gente tem duas opções aqui no início. Então tem normal, que é justamente essa aqui que a gente está editando, mas tem a opção também aqui de hover, que é você falar para o Elementor o que vai acontecer quando o usuário passar o mouse em cima dessa coluna. Vamos clicar aqui e dar uma olhadinha. Ele sumiu com várias informações, mas a gente pode aqui adicionar novamente a mesma imagem que a gente estava usando, ou até mesmo, se você quiser brincar, uma outra cor ou um gradiente. Eu vou usar a mesma imagem porque é um efeito que eu gosto bastante. Uma vez que a gente adiciona, se a gente simplesmente passar com o mouse aqui, ele vai meio que ativar essa imagem aqui de fundo, o que eu acho que é um efeito sutil, mas bem legal. Eu faria apenas algumas modificações. Por exemplo, eu ainda acho que a opacidade quando a gente passa o mouse ainda está muito alta e está chamando muita atenção para essa imagem de fundo. Então eu colocaria algo em torno de 30% aqui e também a duração da transição está em 0,3 segundos, botaria algo em torno de 0,7 para ela ficar mais suave. Olha só que transição discreta é essa. Mas isso acaba adicionando muito movimento para o seu site, deixa ele muito mais interessante para o inconsciente do seu usuário. Claro, a gente nunca recomenda colocar muita animação, muitos efeitos, muitas transições de entrada, porque acaba ficando poluído visualmente e também acaba pesando mais o seu site. Mas animações e detalhes como esse aqui, com certeza agregam bastante quando alguém estiver navegando no seu site. E eles com certeza vão ter uma experiência bem mais positiva. Teve inclusive um workshop online que a gente deu, que a gente falou bastante sobre isso, e como o cérebro e o lado emocional da pessoa influenciam na decisão de compra. Então é importantíssimo que você proporcione uma boa experiência de navegação para o seu usuário, que vai fazer com que ele considere muito mais a sua marca na hora de comprar. Esse efeitinho daqui, ele é bem simples de fazer quando você tem o passo a passo, e se eu fosse você, eu com certeza aplicaria, ou pelo menos testaria esse efeito no site que eu estivesse criando, sendo o meu site, um site da minha empresa, ou então um site de um cliente que eu estivesse fazendo. Lembrando só de não deixar nada muito distrativo, digamos assim, então é um efeito bem suave, mas eu acho que potencializa aí, dá um charme para o seu site. E aí só para finalizar, é importante que você saiba que como a gente está usando uma coluna aqui de fundo
para fazer esse efeito, a gente não vai conseguir adicionar um link aqui em toda essa área, apenas no botão que a gente estiver usando. Esse é um efeito que eu ensinei usando só ferramentas gratuitas aqui do Elementor, mas se você quiser um nível a mais de liberdade para fazer essas edições, aí eu recomendaria você usar o widget chamado Call to Action do Elementor Pro. Ele também vai ser uma excelente escolha aí para você, vai acabar te dando mais flexibilidade. Eu vou mostrar ele aqui rapidinho para você poder ver a diferença entre os dois. Então deixa eu adicionar ele aqui na nossa coluna, vou deixar ele aqui em tela cheia e vamos clicar em editar esse widget. Para fazer um efeito parecido, a gente precisaria deixar essa skin aqui como cover, que vai deixar uma imagem de fundo e o texto aqui na frente. A gente vai precisar simplesmente selecionar aqui a nossa imagem e aí podemos vir aqui em estilo fazer modificações bem parecidas com as que a gente fez lá na nossa coluna. Então aqui em Hover Effects, a gente poderia vir aqui no Background, que é a imagem de fundo que a gente está usando, e aí simplesmente adicionar aqui essa chamada Overlay Color. Então vou adicionar aqui a mesma cor que a gente estava usando e diminuir aqui um pouquinho a transparência dela. A gente pode ir regulando manualmente isso aqui, e é claro, ele vai deixar a gente fazer todas as modificações de tipografia, nos botões, as cores. Então, por exemplo, aqui na cor do título, a gente poderia deixar preto, que nem essa outra. Mesma coisa aqui para o nosso botão, se a gente quisesse fazer alterações aqui da cor do texto, da cor do fundo, a gente teria bastante liberdade aqui também. Se a gente não quisesse esse texto central, a gente poderia simplesmente deletar ele aqui, adicionar inclusive ícones ou imagens aqui em cima dele, e também o link que você quer redirecionar o seu usuário quando ele clicar tanto no botão quanto nessa seção inteira aqui. Ele também tem essa opçãozinha aqui de Ribbon, que eu acho bem interessante. Se você estiver trabalhando um produto, você poderia colocar algo aqui como uma promoção, escolher aqui o lado que você quiser, mudar essa cor sem problema algum também. Não vou entrar em detalhes aqui nas questões de estilo, mas saiba que você tem bastante flexibilidade com esse widget. Inclusive, tem algumas outras animações aqui, quando você passa o mouse aqui por cima, como que o fundo vai se movimentar. Enfim, você tem bastante liberdade para fazer as modificações que você quiser. Ficam aí essas duas sugestões aí para você, uma usando o Elementor Pro, que como vocês devem ter percebido, é uma ferramenta que vale muito a pena e vai facilitar demais a sua vida e otimizar demais também o seu trabalho. Se você for comprar o Elementor Pro, dá uma olhadinha no link que eu deixei na descrição, inclusive tem um vídeo que a gente explica como que funcionam as licenças dele. Eu vou deixar o link na descrição para você dar uma olhadinha. E também ensinei você a construir de uma maneira gratuita que vai funcionar, não com toda a flexibilidade e praticidade do Elementor Pro, mas pode ser uma solução bem interessante aí para você também. E é isso aí, espero que você tenha gostado dessa dica, desse mini tutorial aqui que a gente fez. Se você gostou, se ele te ajudou de alguma forma, deixe o seu like e não deixe de agradecer aí nos comentários. É sempre bom a gente saber se a gente está indo na direção correta, se vocês estão gostando dos nossos conteúdos. Então deixe um elogio aí embaixo, deixe o seu like, se inscreve se você ainda não for inscrito. E é isso aí, eu sou o Bruno da Escola de Sites, eu te vejo no próximo vídeo.